Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite a todos vocês. Começando com muito carinho nossa pílula noturna inspiradora do bem. Que delícia, né? Final de maratona, é hoje à noite a última aula. A aula tão esperada, vamos fazer os estudos de casos reais que inspira todo mundo que participa. Então, estou te esperando daqui a pouquinho, 8 da noite, não se atrase, hein? Não se atrase. Muito bem. Para participar, entra lá no site, né, e manda sua pergunta para mim. Gente, eu queria responder a pergunta exatamente do Lorival. O Lorival, ele fala que está acompanhando a nossa maratona, que está fazendo uma diferença grande na vida dele, mas que ele não consegue encontrar uma resposta, que é o seguinte: qual é digamos assim, ele conta uma história e tal, e no final ele fala qual é a chance que ele tem de mudar de vida financeiramente se ele tiver um karma pesado para poder purgar nessa área. Então, mais ou menos, é como se ele estivesse dizendo assim: pô, Ricardo, o que adianta eu estudar, fazer curso, né? As pessoas estão se inscrevendo no nosso coach financeiro, se o meu karma está escrito que eu tenho que passar por problemas. Cara, eu achei essa pergunta sensacional. E principalmente obrigado por ter tido a coragem de fazê-la. Porque muita gente pensa do mesmo jeito, não só sobre a questão do dinheiro, né, do coach financeiro, os investimentos, mas, por exemplo, a gente pensa nisso no amor, né? O que adianta eu querer melhorar na minha vida afetiva se o meu karma for ficar sozinho, entendeu? O que adianta eu querer melhorar na saúde se o meu karma for ficar doente? Mas, gente, vamos entender primeiro o seguinte: o que é karma, né? Que eu vejo que vocês confundem muitas coisas. O karma não é uma questão eterna. Não é abre aspas, uma pena eterna. O karma é o retorno de uma ação que nós geramos no passado. É um processo educativo. Na lei divina, o causa e efeito é o efeito da causa gerada. Então, sob esse prisma, esse karma que nos visita, naturalmente ele pode ir embora a qualquer momento. Ele não necessariamente tem que ficar a vida toda. Não necessariamente. E, obviamente, o que se espera de uma pessoa que passa por um problema é o esforço dela contínuo para se libertar desse problema. Então vamos lá, vamos pegar o exemplo que você trouxe. Você tem problemas financeiros graves, sérios. Quais são os dois caminhos que você pode escolher? Você pode escolher o caminho da queixa, cruzar os braços, ter preguiça para estudar. Não quero ler. Educação financeira, que saco. Não quero planejar quanto eu ganho, quanto que eu gasto. Sabe? Como muita gente faz. Ou você pode escolher o outro caminho. Você vê que está difícil, quer dizer, o karma está aí. Eu estou seguindo a sua linha, tá? Estou usando seus termos. O karma eventualmente está aí. Mas você se esforça. Você mostra para Deus, para a natureza, para a vida, que você não é preguiçoso. Você lê os livros que pode ler, todos os cursos que tem sobre educação financeira você faz porque você quer aprender. Você muda seu comportamento, para de comprar por impulso, entendeu? Sei lá, você se torna um empresário para poder ajudar as pessoas, ou se é um funcionário, é dedicado, não chega atrasado, ajuda, faz tudo da maneira correta. Gente, ainda que esse karma exista, o que você está dizendo para o universo? Olha, eu aprendi a lição. Olha meu exemplo, olha a minha atitude, olha a minha postura. Então, ainda que seja um karma, ele vai se diluindo. E certamente você está criando outro bom karma, que acaba anulando o karma negativo. Percebe a diferença? E assim, gente, se dá nas outras áreas, a mesma lógica, né? Pô, você está lá doente, né? Mas você está se esforçando para fazer o tratamento, vai para a fila, né, do hospital, vai, é atendido, se esforça, faz o tratamento espiritual, reza, mas toma um remédio que o médico passa, sabe? Você é responsável. O que você está mostrando para a vida? Olha, eu quero melhorar. Independente do karma que me fez atrair essa doença, eu estou me esforçando. Não é assim? Vida afetiva. Você está lá sem ninguém do teu lado, mas você se esforça, você não é uma pessoa invejosa com a família dos outros, você não fica querendo trair, né? Ter casos extraconjugais para o outro sair da família só porque você não tem uma, sabe? Você se esforça para ser uma pessoa de bem, uma pessoa correta, vibra pela felicidade afetiva dos outros e, naturalmente, o que você está dizendo para a vida? Olha, eu não sei qual foi o karma que me fez atrair a dificuldade de não ter alguém do meu lado agora, mas eu estou trabalhando com consciência e consistência para que eu possa me libertar disso. Percebe? Então, Lorival, espero que tenha ficado claro. Karma não é um dever ser eterno. É uma situação momentânea de um efeito, né, causado, né, gerado por uma causa anterior, cujo objetivo central é a nossa aprendizagem.
Então, resumo dessa história, você fez a pergunta, né, ligada à questão financeira por causa da maratona, estude mesmo, mude o seu comportamento ao máximo, faça a sua parte, porque eu acredito, espiritualidade e riqueza andam juntas. É isso que eu falei na maratona, que eu falo para os meus alunos, por isso que eu falo que eu vou esperar vocês o tempo que for necessário, não tem problema. Aí se tiver aí no seu bom karma, ser nosso aluno do coaching financeiro, você vai ser e vai crescer junto com a gente, como aconteceu com tantas pessoas, né? Vai transformar a sua vida em todos os níveis, não só na parte espiritual, mas também na parte material, porque eu acredito que todo mundo tem o direito, gente, de poder construir bons karmas para ser feliz aqui na Terra, na medida do possível, não só espiritualmente, mas também materialmente. Por que não? Né? Se Deus quer Deus nos dá esse direito, né? Lembra da fala de Jesus, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Por que a gente não pode se permitir? Tá? Tá bom? Então é isso, pessoal. Beijo grande. Já aproveitei, vou aproveitar a pergunta. Estou te convidando para última aula daqui a pouco e se inscreva. Inscrições abertas no nosso curso e descubra daqui de dentro, né, como é que é ter o bom karma. Não resistir, né? De ser aluno aqui do nosso coach financeiro e mudar a sua vida aí para sempre nessa área também. Obrigado pela pergunta, obrigado a vocês pelo carinho. Vejo vocês daqui a pouquinho, tá bom? E amanhã tem Evangelho no Lar, tá? Amanhã é sábado de manhã, 10h30, tô te esperando para o Evangelho no Lar, tá confirmado. Fiquem com Deus, meus amigos. Obrigado a você que compartilha as pílulas e até breve, até muito breve.